Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós, que possamos mais uma vez nos reunir nestas mensagens, refletindo sobre aquilo que é importante para a nossa vida, que nos ajuda no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual. Joana de Ângeles, esse espírito colaborador, tem nos ajudado através de suas obras para as reflexões que nós precisamos realizar. Nós sabemos que o universo de transformação, de mudança que precisa se operar dentro de nós é muito grande, é vasto, né, meus irmãos? Porque a gente percebe as nossas limitações, as nossas imperfeições, como que a gente ainda tem dificuldade de acertar, como que a gente ainda se perde em pequenas coisas, adiando o trabalho de transformação que é necessário, deixando para depois tarefas tão enriquecedoras que de certo modo nos daria um retorno muito positivo, de equilíbrio, de serenidade, que a gente não faz. Então, a gente tendo a oportunidade de refletir sobre isso e sobre esses temas, tem sido para a gente grandioso, porque a gente precisa ser lembrado toda hora, né, das coisas que nós precisamos realizar, fazer, empreender em nossas vidas. Então, na verdade, a tarefa que se faz de autotransformação, ela exige a busca do indivíduo na reformulação de ideias. Então, nós estamos agora, né, atualmente trabalhando com mais um livro de Joana de Ângeles, esse livro intitulado Espírito e Vida, mais uma obra psicografada pelo Divaldo. E Joana vem trazendo para a gente temas do nosso cotidiano. Hoje ela traz uma temática interessante para nós na lição de número 6, que ela chamou de mentores e tarefas. Ela vai nessa lição, meus irmãos, fazer conosco a reflexão sobre o papel do mentor espiritual em nossa vida e como que deve ser a nossa relação com esses amigos espirituais, esses benfeitores espirituais. Então ela começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 491, e Kardec pergunta qual é a missão dos espíritos protetores. Desculpa, é a garganta. E na verdade, Kardec pergunta aos espíritos sobre isso, porque todos nós temos o que nós chamamos, na maioria de nós, de anjo da guarda, né? Uma linguagem, mas que são, na verdade, esses espíritos que a concessão divina nos concede para zelar por nós, para cuidar, nos intuir, nos aconselhar. E todos nós contamos com essa ajuda. É mais uma ação da misericórdia divina a nosso favor. E também é interessante pensar o quanto que isso gera esse ciclo de trabalho no bem que todos nós devemos nos envolver, exercer, independente de onde estejamos. Porque, por exemplo, hoje nós encarnados aqui estamos num planeta de provas e expiações. E a gente pode até pensar assim, puxa, mas eu não tenho nada a ofertar, eu não tenho nada a fazer por ninguém. Claro que a gente não vai ficar querendo assumir uma postura de um espírito de luz esclarecido no exercício dessa tarefa de amor. Mas a gente
pode e deve servir àqueles que estão próximos a nós e que necessitam da nossa ajuda. E a gente, tendo condições de ofertar o auxílio necessário, a gente deve fazer, né? A vida ela sempre vai nos colocar nessa roda de exercício do bem, aonde que a gente esteja colocado, né? Onde a nossa vida nos conduziu. Então não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, estando preparados e estando em condições de fazer algo por alguém, a gente deve fazer. E os benfeitores espirituais, ou seja, os que nós chamamos aí de anjos protetores, né, espíritos protetores, anjos da guarda, são esses espíritos que assumiram junto à espiritualidade a tarefa de nos orientar. É um trabalho de amor deles em nosso benefício. Exercendo, né, colaborando com essa grande empreitada cristã de servir na seara do Cristo. Então, eles são para nós aqueles com quem nós podemos contar. Mas contar como? É isso que Joana coloca para nós aqui, porque segundo ela, no texto que ela nos traz, há um equívoco do nosso entendimento, ou da maioria de nós, com relação aos espíritos protetores. E ela vem nos orientar para que a gente se situe diante desse cenário de uma forma mais respeitosa e também de uma forma correta, porque é muito ruim incorrer em erros, né, meus irmãos, por desconhecermos que estamos errando. E isso pode acontecer, né? Da gente fazer uma coisa repetidamente de forma errada, porque não sabia a forma correta de fazer. Então, o que Joana traz na mensagem de hoje é um esclarecimento para dizer para a gente assim, olha, repensa aí a tua visão do espírito protetor, modifica a tua relação com estes, se ela não está pautada em parâmetros corretos, dentro do papel de cada um, do papel que compete a cada um, do que compete a eles, do que compete a nós, não é? Realizar. Então ela vem nos orientando. É importante que ao final de todas as lições a gente reflita sobre isso, sobre a forma como a gente está diante do problema, da temática que ela trouxe para nós no dia da lição em questão. E hoje ela fala sobre os mentores. Então, a pergunta 491, que ela começa, em que Kardec pergunta qual a missão do espírito protetor, né? Ou seja, assim, o que o espírito protetor, qual o papel dele, o que ele tem que fazer? É isso. Então, os espíritos respondem, a missão do espírito protetor é a de um pai com relação aos filhos. Então, já começa a situar para a gente um conceito, né, dessa paternidade que auxilia, que ajuda, que protege, que zela, que aconselha, que monitora, que acompanha, mas que não faz pelo filho, não é? É importante pensar nisso. Então, os espíritos continuam. A de um pai, né, com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha que tarefa grandiosa e colaboradora, porque a gente precisa realmente
de bons conselhos, a gente precisa de alguém de forma assertiva que nos mostre o caminho a seguir. A gente precisa de alguém que console-nos nas nossas dores. Esse é o papel do espírito protetor, de um pai zeloso, né? E um pai cônscio de suas responsabilidades, ele entende que durante a vida ele vai estar ali sempre tutelando, amparando seus filhos, mas ele não vai viver a vida dos seus filhos. Ele vai aconselhar, mas ele sabe que a decisão de acatar ou não o conselho é do filho. Ele vai estar sempre de portas abertas para quando a dor bater a porta, seja ela uma provação, uma expiação, do filho saber que poderá contar com esse ombro amigo, né? Que vai ouvir, que vai consolar, que vai amparar e que vai tentar ajudar para resolver as questões, né? Ou ajudar no sentido de prontidão. Mas as decisões sempre são da pessoa que está envolvida. Então, olha que linda essa questão da assistência espiritual que todos nós temos. Então, nós temos um espírito protetor? Temos. É um primeiro ponto, porque fica também uma dúvida muito grande. A gente tem, e seja lá o nome que a gente queira dar, a gente tem anjo da guarda, a gente tem o espírito protetor, não importa aí o nome que cada um escolha dentro da sua cultura, né, familiar, do que entendeu, compreendeu e tal, a gente tem esse espírito que cuida de nós. É interessante essa tarefa, porque geralmente elas nascem por afinidades, né? O espírito que atua, que aceita cuidar de alguém que está aqui encarnado, geralmente faz isso por afinidade. É claro que existem outras razões também que levam alguém a querer zelar pelo outro, mas é uma tarefa de amor, né? De entrega, de consciência. Então, eles estão a postos, né? Geralmente eles sabem, assim, esse roteiro nosso, aquilo que a gente se comprometeu a realizar, a fazer por nós próprios nessa vida, e a tarefa deles é nos auxiliar. Olha que bacana isso, né? Poder contar com essa pessoa, né? Com esse espírito, vamos dizer assim. Mas aí Joana, ela vem dizer para nós assim que o indivíduo encarnado na Terra, num planeta como o nosso, às vezes se perde em certos conceitos e quer dar ao espírito protetor a tarefa que lhe compete exercer. Então ela vem, e eu vou ler aqui algumas partes para nós, para a gente poder entender o que ela coloca. Ela diz assim, olha, o processo de transferência de responsabilidade vigente entre os encarnados lentamente está sendo aplicado na seara espírita, pela invigilância dos companheiros residentes na organização física. Então, essa coisa de querer passar para o outro a tarefa que lhe compete fazer, né, passar para o outro as responsabilidades que são sua, que isso acontece no mundo físico, né? As pessoas estão sempre assim postergando as ações que precisam realizar e, quando possível, passa a bola para o outro, né? Quer que o outro faça a tarefa que lhe compete realizar. Então, Joana está falando que aos poucos esse movimento está entrando dentro da seara de Jesus, porque estão querendo deixar aos espíritos a tarefa que o indivíduo necessita realizar. Aí ela vem assim, ó, considerando os instrutores espirituais, amigos devotados e incondicionais, e eles são, né, gente? Para estes, pretendem relegar, por ignorância doutrinária, as tarefas e realizações que lhe dizem respeito, justificando tal conduta com as referências de amor. Olha como que a coisa se confunde, né? Então,
por ser os espíritos protetores, espíritos com essas características, né, devotados ao bem, colaborador conosco, assumindo a tarefa aí por amor a nós, né, querendo nos auxiliar, querendo nos amparar, né, nos assistir, tomados por esse conceito, o indivíduo encarnado acha que já que eles são isso tudo, né, em nome desse amor, vamos então utilizá-los de forma a resolver para nós todos os nossos problemas. Olha como que isso é preocupante. Será que é isso mesmo que a gente deveria exercer? Será que é essa a tarefa mesmo? Será que eles vão nos tirar de todos os nossos problemas? Será que é importante para nós não passarmos por determinadas coisas? Qual o papel do problema? Qual o papel do obstáculo? Qual o papel do desafio na nossa vida? Se a gente não tem bem entendido que os desafios que a vida apresenta para nós estão dentro de um patamar de necessidade nossa de crescimento, a gente vai entendê-los sempre como um empecilho, como uma dificuldade muito grande. E é lógico que a gente vai querer se afastar deles. É interessante pensar que todas as dificuldades que surgem, elas têm para nós um cunho de transformação. E a gente, claro que a gente vai empreender esforços para vencer esses desafios. Até porque a maioria deles, né, para vencê-los, nós estaremos trabalhando dentro de nós próprios. A solução está dentro de nós. Então, à medida que eu quero vencer um desafio que a vida me apresenta, eu venço dentro de mim mesmo as imperfeições que me levaram diante daquele desafio. Então, empreender esforços para vencer as dificuldades é extremamente saudável e necessário na vida de crescimento que nós estamos vivendo na atual encarnação. O que Joana está colocando aqui para nós é que a gente quer se utilizar dos benfeitores espirituais para nos afastarmos das dificuldades segundo a nossa conveniência. Um espírito de ociosidade, de preguiça, de não enfrentamento, essas coisas todas, né? Joana coloca assim, que para muitos de nós, a gente entende o amor como se esses espíritos que nos amam, que querem zelar por nós, deveriam ser para nós espíritos servis, que deveriam nos atender nos nossos desejos mais peculiares. Olha que interessante isso. Aí você pode pensar assim, não, Kátia, isso não, nossa, imagina se eu vou ficar me comportando dessa forma. Será que não? A gente precisa pensar nisso. Porque quando a gente fica querendo os benefícios e pedindo, será que a gente sabe como pedir? Será que a gente pede o que convém? Essas coisas a gente tem que dar uma paradinha para refletir, né? Toda vez que os benfeitores espirituais, no caso aqui eu estou me referindo a Joana, que traz uma mensagem para nós, às vezes a primeira decisão nossa é refutar, dizer, não, isso não acontece. A gente tem que dar uma parada para refletir. No primeiro momento, a mensagem pode soar para a gente como algo que não nos cabe, que a gente não se encaixa nela, mas a gente precisa refletir, porque é justamente o que ela está colocando aqui. Às vezes o indivíduo age desta forma por ignorância doutrinária, por não percepção do problema, mas precisa pensar sobre. Ela continua assim ainda, falando sobre nós. Convidados à fidelidade aos postulados da fé que afirmam abraçar, mediante o testemunho pelo sofrimento, gritam pelos amigos espirituais, rogando libertação das dores. Olha o que a Joana está colocando. Então, nós estamos aqui, a gente segue
a doutrina espírita, a gente entende a lei de ação e reação, a gente entende o progresso contínuo, livre-arbítrio. Tudo isso faz parte dessa nossa estrutura de entendimento, mas diante da dificuldade, o que a gente pede aos benfeitores espirituais é a libertação daquele sofrimento. A gente ainda não consegue entender que libertar daquele sofrimento é algo de processos longos, que a libertação só virá com a transformação interior nossa, que nos levou diante daquela dificuldade. Então, a libertação seria uma consequência quando empreendidos esforços na melhoria de nós próprios. Então, olha que riqueza de informação os benfeitores espirituais nos trazem para que a gente possa refletir. Então, Joana está falando, mas aí a gente vai e roga a libertação, ou seja, a gente não quer enfrentar, a gente não entende naquela dificuldade uma coisa importante a ser vivida. Ela continua assim, olha, diante de problemas que a serenidade e o discernimento podem solucionar, a gente pede aos benfeitores desencarnados o fim de que nos afastem daquele fardo. Então, mais uma vez, ela está colocando aqui, pensa nisso, gente, reflitam sobre isso. Por que a vida traz para a gente as dificuldades? Por que a gente, às vezes, está sempre lidando com problemas muito similares? Por que a gente, por exemplo, às vezes está num processo que a gente acaba de resolver uma dificuldade, aí surge outra, termina de resolver aquela, surge mais uma, e assim a gente vai. Quantas dores chegam e deixam marcas e perduram aí por longo tempo na vida da gente? São essas coisas que Joana está colocando para nós. Isso faz parte dessa nossa trajetória e não é papel dos benfeitores espirituais e do nosso espírito protetor nos afastar dessas coisas. A tarefa deles é de nos ajudar a vencer com estímulos, com intuições, com conselhos, com o aconchego para que a gente não se sinta sozinho. Olha como que é diferente esse papel deles, não é? Joana coloca assim que, na maioria das vezes, quando a gente se sente incompreendido, a gente pede para eles que nos ajude para que seja comprovada a nossa verdade, aquela que a gente acredita, né, que tem. Quando a gente tem dificuldades no lar, a gente pede para eles para que nos livre das provas domésticas. Joana coloca aqui, olha, esse parágrafo aqui muito interessante, que ela fala, olha, empreguismo, melhoria de sorte, afetos, posições de destaque, são coisas essenciais que a gente requer dos espíritos superiores, no sentido de receber do mundo maior tais concessões sem qualquer esforço apreciável. Então, Joana fala assim, o espírito identifica algo que ele carece, não importa em que nível isso está, a gente sai pedindo para que nos seja concedida isso. Por isso que eu estava colocando para vocês que a gente às vezes ouve uma mensagem dessa e fala, mas isso não me cabe. Mas quantas vezes a gente já incomodou aí com pedidos descabidos ao nosso espírito protetor ou em geral aos benfeitores espirituais que nos ajudassem a encontrar um amor, a ter sorte num determinado empreendimento, né, a ter uma ajudinha no trabalho para poder receber essa ou aquela concessão.
a gente às vezes não se dá conta que faz isso. Então a Joana está colocando assim, mas é esse o caminho, né? Será que o amor, o afeto, ele deve ser pedido ou construído? A sorte existe mesmo a ponto da gente solicitar? Olha que riqueza isso, né? Quais seriam as consequências do nosso crescimento profissional, do nosso crescimento humano? O que nos compete receber? O que está nessa nossa cota de concessão divina, dentro da nossa trajetória reencarnatória? Então, se a gente tem maturidade para entender isso, a gente não solicita as coisas nesse sentido. A gente solicita aos benfeitores espirituais aquilo que pode ser nos dado, pedindo a eles conselhos naquilo que a gente não sabe como resolver, pedindo a eles amparo para enfrentar os dias de dor, para nos auxiliar a secar as lágrimas que não param de descer. Mas é pedir ajuda para que eles façam esse percurso conosco e não por nós, ou nos livrando do que devemos perseguir, né? Vivenciar. E aí ela fala assim, e aí o indivíduo passa às vezes pela vida dentro dessa ótica, nesse comportamento irrefletido, postergando o enfrentamento das dificuldades, querendo passar para os espíritos a tarefa que nos compete realizar. E nesse sentido, a gente vem e enfrenta a morte, né? A verdadeira o cerceamento, né, dessa etapa física que é muito interessante, que Joana coloca que quando isso acontece, a gente ainda chega no mundo espiritual exigindo a concessão desses benfeitores que zelem por nós. É muito forte as palavras de Joana de Ângeles, porque ela vem desde da vida física e pós-vida física. Interessante lembrar, é uma mensagem que uma ocasião li nos livrinhos do Emmanuel, eu não vou saber dizer para vocês qual foi, mas Emmanuel faz uma citação, um comentário, à passagem da morte de Lázaro, quando as irmãs de Lázaro buscam Jesus para poder ver o irmão. E aí é uma passagem que a gente conhece, né? Jesus chega e Lázaro, que não estava com o desenlace completo, né? Jesus, com o magnetismo que tinha, consegue e ordena a Lázaro, e essa ordenação no sentido de que a vontade do Cristo se fez, né? Para que Lázaro voltasse à vida ativa. Interessante ressaltar aqui, né, que Jesus não iria transgredir uma ordem natural de vida, então Lázaro não havia feito total desligamento, ainda havia a ligação entre o espírito e o corpo. Jesus, de todo o magnetismo que tinha, empreende, né, essas energias a ponto de Lázaro conseguir revivar, né, na atividade física. Mas na ocasião, quando Jesus chega, né, a pedido das irmãs de Lázaro, o lugar onde Lázaro estava já estava fechado com uma pedra e eram pedras pesadas, né? O corpo era colocado ali dentro daquele local onde iria ficar e aquilo era fechado. Tudo muito primitivo, tudo muito rudimentar. E quando Jesus chega ali, a multidão o acompanhava, Jesus pede então que retirem a pedra. E aí os homens vão, se reúnem, retiram aquela pedra e Jesus faz o que precisa ser feito. Então Emmanuel pega essa
essa citação para nos dizer que Jesus não perdia momento nenhum de dar um ensinamento, um esclarecimento para nós. E que naquele momento ali tinha ficado muito claro para nós que Jesus pediu aos homens que fizessem aquilo que era possível que eles fizessem. Trazer Lázaro à vida era algo que só Jesus podia fazer, porque só ele era dotado da potencialidade para essa tarefa. Mas rolar aquela pedra, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha reunido muitos homens, mesmo que tenha sido trabalhoso fazer aquela pedra rolar, aquilo o homem podia fazer. Então Emmanuel fala que na vida é assim, que a gente não deve esperar dos benfeitores espirituais, né, ou de Jesus, ou mesmo de Deus, aquilo que nós podemos realizar. Então existem tarefas que é do homem e existem tarefas que é de Deus. As que são de Deus, nós jamais poderemos fazer. Mas as que são nossas, essas nós devemos fazer. Então essa mensagem se encaixa muito dentro do que Joana está colocando aqui para nós. Porque o que Joana está dizendo aqui é que na vida física existem coisas que nos compete fazer. E é nossa, e a gente não deve fugir, a gente não deve se esquivar. Mas a gente não deve querer que os espíritos façam para nós aquilo que a gente tem que fazer. Então, o que Joana está querendo de nós hoje é essa reflexão. Será que eu estou fazendo tudo que me compete fazer? Será que eu estou realizando tudo que eu devo fazer mesmo, que está em minhas mãos fazer? Ou eu estou sempre aguardando que os espíritos façam para mim aquilo que eu mesma posso? É interessante pensar sobre isso, porque isso modifica o nosso cenário diante da vida, diante das situações que a gente precisa desenvolver, né? Aí ela continua assim: há diversos desses exploradores, e ela tá falando de nós, né, que fica aí querendo que os espíritos façam tudo para nós, mas tá chamando nós aqui de exploradores espirituais. Olha como que ela nos designa. É verdade, né? Podemos fugir disso. Aí ela fala assim: há diversos desses exploradores espirituais que se dizem beneficiários contínuos dos espíritos nobres, continuando, no entanto, assevero, muito necessitados de socorro e orientação. Aí eles vêm, né? Se colocam na posição de vítima, porque são muito frágeis, porque não conseguem, porque não têm forças, porque a vida traz um fardo maior do que o que pode carregar, porque se sentem sem coragem. Então joga para os benfeitores espirituais essa tarefa de servidão. Venha me ajudar, porque eu não estou aguentando. Então, é nesse sentido que a gente tem que refletir. Aí ela fala, olha, esquecem-se esses, né, de que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que não lhe dizem respeito. Mesmo quando fortes vínculos do amor, estreitado em múltiplas reencarnações, os ligam aos requerentes. Então, mesmo que exista um amor profundo que una o espírito protetor a nós, ele não vai fazer por nós, gente. Não vai, não vai. Então, a gente precisa acordar. Eu vejo hoje, assim, né, uma sociedade muito frágil, nós todos somos muito frágeis, mas eu vejo num campo da formação da infância, principalmente, uma superproteção dos pais, querendo que a criança não enfrente os problemas que precisam ser enfrentados. E não tem como fugir disso, gente, porque se a gente os impede de viver, a gente faz com que eles cresçam mais fragilizados ainda, e quando a vida depois trouxer as dificuldades, eles não terão coragem de enfrentar, não saberão nem como fazer. Olha que difícil, né? Bom, Joana diz aqui então, ama desse modo, depois dela fechar isso tudo aqui, né,
isso para nós. Ela diz assim, ó, ama desse modo os teus protetores espirituais, mas respeita-os. Ama, mas respeita-os. Olha o que ela está dizendo para nós. Está sendo uma atitude desrespeitosa nossa. Infantil, leviana, né? Olha isso. Faz a tua parte conscientemente. Apoia-te na dignidade do dever e realiza quanto te seja possível. Lembrando aí de novo da mensagem de Emmanuel. Vamos realizar quanto nos é possível. Aquilo que não nos é possível fazer, que só cabe a Deus, é Deus que vai fazer. Mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Aí ela fala assim, ó, encarregados pelos excelsos representantes de Jesus Cristo, teus mentores espirituais conhecem o programa dos teus compromissos e confiam no teu esforço, realizando a parte que lhe cabe desenvolver. Então, eles sabem qual o papel deles em nosso benefício, mas eles sabem a nossa rota, o nosso roteiro para a reencarnação, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Joana diz assim, ó, respeita-os, mentores veneráveis que são, situados acima das questões que você mesmo cria e só a ti pertencem. Orando ao Senhor nos instantes difíceis, para que a inspiração do trabalho que deves executar flua generosa deles a ti, em intercâmbio refazente, do qual retornes confiante e renovado. Então ela está falando assim, eles existem, eles estão para nos auxiliar, estão, mas eles não estão para fazer por nós. Então é pedir a eles o conselho, a ajuda, a inspiração, o amparo, e eles estarão a nos auxiliar, mas não farão por nós. Aí ela cita Kardec, que ela diz assim, Kardec, lutando contra adversários impiedosos em ambos os planos da vida, em ambos os planos, hein? Porque Kardec enfrentou as dificuldades dos espíritos levianos que não queriam a propagação do espiritismo, mas também lutou com os encarnados que dificultaram de todas as formas também a divulgação e a conclusão desse trabalho. Então, olha o que ela está falando, olha a tarefa de Kardec em lidar com os adversários das duas dimensões. Então, ela fala aqui, ó, lutando contra os adversários impiedosos em ambos os planos da vida, para fazer o legado da mensagem espírita à posteridade, embora dirigido pelo Espírito de verdade, e olha, nós estamos falando do Espírito de verdade, né? Não transferiu o dever assumido antes do berço, entregando-se itimerato, né? Com coragem, sem se corromper, sem mácula, e incansável à tarefa até a desencarnação, como a informar que os mentores espirituais ajudam, inspiram e socorrem, mas a tarefa a cada um compete executar. Aí ela fecha colocando para nós como exemplo aqui de reflexão Kardec, e eu acho que ela traz Kardec por essa proximidade aí conosco, né, da doutrina espírita e da tarefa que a gente sabe que Kardec, da grandiosa tarefa de Kardec, né, então ela coloca aí que ele enfrentando todas as dificuldades, orientado pelo Espírito de verdade, jamais abriu mão da tarefa que lhe cabia fazer, mas contou sempre com assistência para fazer certo, para não errar, para fazer as melhores escolhas, para tomar as decisões corretas, para refletir sobre as
o processo em si, para elaborar os textos, para organizar as ideias, para enfrentar todas as dificuldades que vinham enfrentar, meus irmãos, enfrentar, não se livrar delas. Que Jesus possa nos abençoar, muita paz para vocês, levem seus corações muita alegria, muita luz, que a semana seja assim esplendorosa, de coisas boas em sua vida, e semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Muita paz, fiquem com Jesus.